vamos aprender com a palavra de Deus mais alguma coisa, mais instrução para a nossa vida. Nós vamos ver no livro de Tiago uma exortação, vamos ver sobre ganhar almas. O que é que diz esse versículo? Meus irmãos, quando algum de vocês se desviar do caminho da verdade, Meus irmãos, quando algum de vocês se desviar do caminho da verdade e alguém o trouxer de novo, e alguém o trouxer de novo, lembrem-se disto. lembrem-se disto. Aquele que ajuda um pecador a abandonar o seu caminho errado, Aquele que ajuda um pecador a abandonar o seu caminho errado, salva-lhe a vida e alcança o perdão de muitos pecados. Até há uma outra tradução que diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Não andamos por aí a correr, a impor, não. As pessoas vêm até nós, Deus é que os faz chegar. Mas como é que nós alcançamos uma vida? Como é que nós alcançamos um pecador? Nós alcançamos com as nossas boas ações. Então, eu vou desprezar alguém que considero um pecador, alguém com um nível muito baixo, como diz o mundo, não é? Olham para o nível das pessoas. Se eu considerar essa pessoa, se lhe fizer o bem, se lhe der boas palavras, estou a ganhar um pecador para Deus. A nossa missão é esta na Terra. Não é falar só àqueles que já conhecem ou que estão a dar um bom fruto. Porque Jesus é o próprio a dizer-nos que Ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Ele veio para aqueles que são doentes, doentes da alma. E cada vez que nós queremos levar a palavra de Deus, sempre a palavra de Deus nos exorta na humildade, nos exorta, como Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quantas pessoas se deitam na cama e não conseguem encontrar paz? São perturbados. Quantas pessoas são perturbadas noite e dia? A consciência a trabalhar. Então, o Senhor sempre deixa o remédio para o nosso mal. Nós podemos ver no livro de Tiago, no capítulo 1, uma exortação. No capítulo 1, desculpem, no verso 1, pode citar o Tiago. vocês, ouvintes, chorem em altos brados. E vocês, os ricos, chorem em altos brados. As desgraças que estão para vir sobre vocês. As desgraças que estão para vir sobre vocês. A vossa riqueza está podre. A vossa riqueza está podre. As vossas roupas estão ruídas pela traça. E as vossas roupas estão ruídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata desfazem-se. O vosso ouro e a vossa prata desfazem-se. E isso há de ser a prova do vosso engano. Isso há de ser a prova do vosso engano. E há de ser como fogo que devora a vossa carne. E há de ser como fogo que devora a vossa carne. Andaram preocupados a amontoar riquezas e isso é tarde demais. Andaram preocupados a amontoar riquezas, mas é tarde demais. Não pagaram o salário aos trabalhadores, ceifaram as vossas searas. Não pagaram salário aos trabalhadores que ceifaram as vossas searas. O seu salário roubado protesta contra vocês. O seu salário roubado agora protesta contra vocês. E os gritos e os ceifados
chegaram aos ouvidos do Deus Todo-Poderoso. E os gritos dos ceifeiros já chegaram aos ouvidos do Deus Todo-Poderoso. Vocês passaram a vida no luxo e nos prazeres. Vocês passaram a vida no luxo e nos prazeres. O que fizeram foi engordar, como animais para o dia da matança. Fizeram como engordar animais para o dia da matança. Condenaram e mataram o inocente, Condenaram e mataram o inocente, que não é capaz de vos resistir. que não é capaz de vos resistir. Podemos parar aqui. Esta exortação no livro de Tiago. Hoje as mensagens são mais exortação. Ajuda-nos a não entrarmos nesse mundo de engano, de adquirirmos riquezas passando por cima dos outros, não pagando o salário devido ao trabalhador. Porque está escrito que os gritos já chegaram a Deus. Isto foi como Abel e Caim, aqueles dois irmãos. Abel tinha obras que agradavam a Deus. E Caim, seu irmão, tinha inveja. E matou Abel. E o sangue de Abel, o sangue inocente, chegou a Deus. O clamor do sangue inocente chegou a Deus. Nós, a palavra de Deus exorta-nos, e nós encontramos muitas pessoas que queriam alcançar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, e nunca alcançaram. Porque agarram na Bíblia, ou agarravam na Bíblia, outros agarram na Bíblia e fazem uma mistura. Eu oro a palavra, eu declaro a palavra, mas eu continuo a viver os meus deleites próprios. Só estou a pensar em angariar mais e mais e mais e mais. Há uma palavra que diz que deixaram as terras com os vossos nomes aos filhos. É uma herança amaldiçoada, em que depois os filhos, os netos, acabam por perder essa herança. Os homens, que nós devemos orar pelos governantes, nós sabemos que na política, nos governos, todos têm altos salários. E não importa aqueles que trabalham. Têm que trabalhar para pagar os seus impostos, para pagar altos salários. Não lhes importa a muitos daqueles que estão a governar, não lhes importa o que padecem, como padecem as famílias que trabalham para ganharem um pequeno ordenado. Como é que um pequeno ordenado pode chegar para uma família se um grande ordenado não satisfaz outra pessoa que está a comandar, que está a pisar o inocente? Mas a nossa missão, isto é tudo obra das trevas, do espírito anticristo, que incute na cabeça dos homens para apanharem altos cargos, porque ganharão muito, quantias avultadíssimas. Essas quantias avultadas vêm-nos trazer, como a palavra de Deus fala, em gangrena. Gangrena é uma coisa que rói na carne. Tenho a palavra, até declaro a palavra, estou salvo, mas não está a praticar a palavra, não está. Está a pisar o inocente. Então, o sangue, o clamor do inocente a Deus, as riquezas que alcançaram de uma forma errada, estão-lhe a roer agora na carne. E o que é que diz em Tiago? Diz: ai de vós, agora é tarde demais, porque está a roer na vossa carne.
Todos queremos ter saúde. Todos queremos andar bem. Mas todos queremos alcançar riquezas. As riquezas vêm. O Senhor é um Deus de grandes riquezas. Queremos ser um homem, uma mulher rico. Mas primeiro queremos ser um rico homem, uma rica mulher. Então, depois de sermos um rico homem e uma rica mulher, o Senhor nos dá as riquezas que Ele entender, como Ele deu a Jó e a Salomão. Deus disse a Salomão para ele pedir, e Salomão pediu sabedoria do alto. E Deus deu-lhe por resposta: porque sabedoria me pediste e não riquezas, eis que isto tudo te dou. Está lá descrito tudo a riqueza que o Senhor lhe deu. Mas são as riquezas alcançadas honestamente. Muitas das vezes nós temos compaixão e temos compaixão e devemos de ter compaixão de pessoas que estão nos leitos com a carne a ser roída, algo está a roer. E nós devemos ter compaixão, para pelo menos a alma não se perder. Porque a carne, como o apóstolo Paulo diz que até a carne já está entregue a Satanás. Então, está ali a roer. A nossa missão é continuar a orar. E sermos vigilantes para não querermos nós adquirir essas riquezas. Dessa forma, não pagando a quem trabalhou, ou estando a angariar altos valores, submetendo outros a serem quase um trabalho de escravidão. E vamos ver como devemos orar uns pelos outros, no livro de Tiago. Pode citar, por favor? Orar, perdoando. Confessem uns aos outros os próprios pecados. Confessem uns aos outros os vossos pecados. E orem uns pelos outros. E orem uns pelos outros. Para serem curados. Para serem curados. A oração tem muito valor. A oração tem muito valor. Quando é feita por uma pessoa boa. Quando é feita por uma pessoa boa. Há outra tradução que diz por um justo. Se eu pratico justiça com Cristo na minha vida, sou justo aos olhos de Deus. Orai uns pelos outros, mas confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejais curados. Então a cura vem porque se eu prejudiquei alguém, eu confesso que a minha culpa, eu tive uma pessoa a trabalhar, eu tratei quase como um escravo, eu tenho de lhe confessar que me perdoe porque falhei. E é isto que os homens de governo devem reconhecer, porque somos todos iguais. Só estão no governo porque subiram altos cargos, altos postos, mas são todos iguais aos olhos de Deus, somos todos iguais. É importante reconhecer, enquanto é tempo, as nossas culpas e orar para sermos sarados. Agora, como é que devemos orar? E aqui está mais uma explicação sobre como orar uns pelos outros. Nós apercebemos-nos que, e eu já fui assistente disso, dessa situação, que se chega a um lugar e alguém vai e apresenta um caso de um familiar, ou outro caso, tenho que orar por este caso e explica o caso. Daqui a pouco já não está o caso no meio de duas pessoas para orar. Já todos sabem. E depois cada um faz o julgamento à sua maneira. Depois, ora-se como o Senhor traz aquela pessoa para o nosso meio. Senhor,
dá um carro àquela pessoa. Senhor, isto são exemplos, isto são exemplos. Essa não é a oração que devemos fazer, porque a vontade de Deus seja sempre feita e não a nossa. Se nós precisamos de ajuda para que alguém em comunhão conosco ore, nós devemos de ver que haja um coração sincero e não expor a vida. O que é que se passa? Eu só preciso que me ajude numa situação, preciso que Deus conhece o que está no meu coração e eu só preciso de ajuda no sentido de que Deus venha derramar o seu Espírito e venha libertar da opressão aquelas pessoas que estão oprimidas. Podemos até especificar alguém que nos pede ajuda, mas a nossa oração é sempre que o Senhor encha do seu Espírito, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tome nas suas mãos poderosas aquela vida, aquela pessoa e livre das ciladas do maligno e livre do mal do mundo. Esta é a oração que devemos fazer. Porque muitas pessoas acabam por orar aquilo que não devem. E nós temos o exemplo de Jesus, em São João capítulo 17, tem uma longa oração, que se nós numa próxima mensagem poderemos declarar, mas entretanto é bom ver, e Jesus ensina em São Mateus capítulo 6, sobre a oração do Pai Nosso, que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita nos céus. Então o que é que eu vou orar? Pedir ao Senhor, preciso da tua ajuda nesta área, mas contudo que a tua vontade seja feita e não a minha. Tu sabes o desejo do meu coração, tu sabes o desejo do coração daquela pessoa que está a precisar de ajuda. Senhor, ajuda naquela área que tanto necessita. Ela está a precisar de uma provisão financeira, ela está a precisar de uma provisão na saúde. Senhor, ajuda. No entanto, seja feita a tua vontade. O que é que Jesus dizia ao Pai? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Quando Jesus estava naquele sofrimento ali na cruz. No entanto, antes da cruz. No entanto, ele já estava na agonia. Jesus disse ao Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Deus estava numa agonia total. Jesus estava numa agonia total. Ele pediu ao Pai para o cálice, para tirar daquele sofrimento. Mas, tem um mas seja feita a tua vontade e não a minha. Portanto, Jesus tinha que passar aquela agonia. Jesus tinha que passar aquele sofrimento por nós. Por isso é que ele pediu ao Pai que a vontade dele fosse feita. O Pai tinha todo o poder para o retirar. Mas quando Jesus veio à Terra, ele veio com um plano de salvação. Ele veio com um plano de humildade para se entregar por nós. Então, a nossa oração, vamos tomar atenção àquilo que vamos orar. A mulher ora pelo marido, para que o Senhor o ajude, o acompanhe, o livre do mal do mundo. O marido ora pela esposa, que o Senhor a acompanhe, envie os seus anjos para proteger, que livre do mal do mundo. Jesus orava pelos discípulos. Ele dizia ao Pai, eu não oro pelo mundo, mas oro por aqueles que me deste. Se nós estamos, o conhecimento da palavra chegou a nós, foi pela graça de Deus, foi porque o Senhor nos trouxe essa graça e fomos alcançados por Ele. Então Jesus faz a oração ao Pai pelos seus discípulos. São João, capítulo 17. É uma longa oração, mas que nós não devemos deixar passar ao lado, até mesmo depois de ouvir esta mensagem,
nós devemos declarar essa oração com muita atenção, como Jesus orava ao Pai. E terem atenção, terem em conta tudo o que lá diz, não é? Pai, e não oro só por estes, mas por aqueles que hão de vir após mim. Então Jesus orou pelos discípulos que o acompanhavam e por aqueles que haviam de vir depois, neste caso, nós. Então, vamos aceitar a oração que Jesus fez por nós. E o mundo da perdição, o espírito da perdição, está aí, pronto a ver quem pode arrastar novamente para as trevas. Muitos já estão na luz, mas o espírito das trevas está a procurar trazer novamente para as trevas aqueles que já estão na luz. É muito fácil. Basta que alguém veja que um vizinho, um familiar, comprou um carro melhor, comprou uma mobília muito boa e o inimigo aproveita a meter-lhe no coração: tens de comprar igual, tens de comprar melhor. Basta isso, porque Judas também andava com Jesus como discípulo. Jesus também disse que ele o iria trair, aquele que comia na mesa com ele, porque Satanás colocou no coração dele aquele sentimento de inveja por Jesus e ele entregou Jesus. Ele que comia, que bebia com ele, que o acompanhava, foi o discípulo que traiu Jesus. Daí que noutra mensagem atrás, quando dou um exemplo de um testemunho de uma pessoa que estava a ser condenada por uma certa congregação, por um certo líder, e que essa pessoa ouviu a voz do Espírito a dizer-lhe: Judas andou com Jesus até ao fim e traiu. Atentos à voz do Espírito. Isso queria dizer o quê? Eu já ouvi essa voz, o Espírito de Deus, a dizer-me. Eu posso ter esse exemplo. Alguém me traiu e estava a chegar junto de mim e eu ouvi a voz do Espírito a dizer: Judas andou com Jesus até ao fim e traiu. E eu fiquei a olhar para a pessoa porque eu estava a ouvir a voz do Espírito. E perguntaram-me o que era. E eu disse: não sei. Não sei quem me está a trair. Mas eu estou a ouvir isto assim, assim. A pessoa ficou muito atrapalhada porque era essa própria pessoa que me estava a trair, blasfemando a meu respeito. E nós temos de ter muito cuidado, porque lá em Provérbios diz que Deus abomina os pés que correm para o mal. Mas isso será outra mensagem. Vamos terminar esta de aprendermos hoje como se ora, como devemos orar uns pelos outros, para que não caiamos na tentação. O inimigo procura tentar e tenta e lança a corda, e depois da pessoa ter lá caído, ele aperta a corda, a pessoa caiu no laço do maligno. Aqueles que querem ser ricos pela força, cuidem-se para não caírem nos laços do maligno. É melhor comer em águas furtadas o pão abençoado do que numa casa grande com um homem ou uma mulher rixosa. Está escrito. Provérbios e Eclesiastes são bons livros para nos ensinar. Mas agora estávamos à volta com Tiago, no livro de Tiago. Orai, confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros para que sareis. Queremos ser sarados. Nós não queremos estar numa cama de enfermidade a cortarem-nos carne. Nós queremos ser sarados. Senhor, te agradecemos pela cura, pela perseverança que tu dás ao teu povo, Senhor. Ajuda o teu povo a perseverar em ti. Ajuda, Senhor. Nós cremos no teu poder e oramos uns pelos outros para que derrames o teu Espírito e venhas a alcançar os perdidos. Te pedimos no nome de Jesus que venhas, Senhor, favorecer-nos com a tua graça, com o teu favor e trazer de volta, Senhor, aqueles que estão no mundo das trevas. No nome de Jesus te agradecemos.